Bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso debate de um assunto tão relevante para o nosso dia a dia. O Fachada agora vai iniciar a nossa abertura. Bom dia a todos. Mais uma vez aqui estamos para a apresentação de mais um dia em relação a novidades que a gente precisa saber em relação a vários problemas que a gente tem, e principalmente agora a discussão em relação à volta à aula, voltar à aula. Isso, inclusive, tem sido um problema muito sério na vida dos pais, principalmente. E a discussão não se resume somente à questão de retorno seguro ou não às aulas, mas também vamos discutir sobre o retorno ao trabalho de uma forma geral. Nós temos aqui excelentes convidados que já fizeram lives nesse sentido, e por isso aqui estão também. A Daniele já vai apresentar eles, e nós convidamos todos a participar. O chat vai estar disponível aí, vocês podem ir falando à vontade, tá? Só que eu queria, desde já, deixar aqui os parabéns para alguém que fez aniversário essa semana e está presente aqui na tela, já está sorrindo de felicidade, tá? Que é a Isabelle Gravatar, completou 25 anos agora nessa quarta-feira, dia 9, tá? Então fica aqui o parabéns para ela. Parabéns para você, Gabriela. Tudo bom? Muito obrigada. E agora, da Isabelle para Daniele, para fazer a apresentação e a gente tocar o nosso barco, que tem muita coisa boa para frente. Bom dia a todos. É com grande satisfação que eu fui convidada para mediar esse bate-papo de um tema tão relevante. Sou mãe, tenho uma filha de 5 anos, advogada, mulher, mãe, dona de casa, e é um assunto, de fato, que mexe muito com todos nós, não só pelo fato físico da doença propriamente dita, dos riscos que ela nos traz, mas também a todo o arcabouço que isso nos trouxe. Questões psicológicas, questões de saúde, enfim. Estamos aqui com o doutor Leonardo, fiscal do trabalho, doutora Isabelle Gravatar, professora, mãe, ambos, né? Pais, mães, pessoas que estamos aqui para discutir de uma forma técnica o que nós temos a nosso favor e o que nós temos contra para esse retorno. Como o Fachada falou, não é um retorno só de escolas, né? O debate central é o de escolas, mas ao redor disso nós temos sim a discussão do retorno ao trabalho, do retorno desses pais que estão voltando às suas atividades laborativas, sem um apoio de como deixar as crianças e o que serão dessas crianças com esse retorno dos pais sem o apoio físico das escolas. Então, vamos dar início ao nosso dia de hoje, ao debate, agradecendo sempre ao Sindicato dos Advogados, que já nos proporcionava esse ciclo de palestras fisicamente na Lavradio e que conseguiu montar uma estrutura para que continuássemos essa busca incessante de conhecimento e de debate realmente sobre toda essa problemática que nós estamos vivendo em decorrência da pandemia do Covid. Estamos aí no canal do sindicato, convidamos a todos a se inscreverem, a participarem, as perguntas podem ser lançadas no chat, dentro do possível nós tentaremos responder ao máximo que der, será um bate-papo realmente extremamente informal para que a gente possa abranger ao máximo os assuntos que estão sendo trazidos pela gente. Agradeço imensamente ao convite, agradeço aos nossos palestrantes, e damos início, dou a palavra ao doutor Leonardo para iniciar aí o nosso grande papo do dia. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez pelo convite. É sempre muito importante, né, todas essas oportunidades que nós temos de tratar de um assunto que é tão delicado, né, esse retorno ao trabalho no momento de afastamento, nesse momento em que a gente tem protocolos, mas que a gente ainda tem muitas dúvidas quanto ao que deve ser feito, e especialmente esse tema que é do retorno para a educação, né, no setor de educação. Como você bem colocou, Daniela, nós somos pais, então nós ainda temos muitos receios, né, além de operadores do direito, como todos somos aqui, mas nós temos muito receio como pais,
né? Então, agradeço demais essa oportunidade, parabenizá-los pelo tema e, lógico, dar os parabéns à Isabelle, que essa semana, né, fez aniversário, aproveitar aqui, que o Fachada muito bem lembrou. Muito obrigado pelo convite, então. Convido, então, agora, deixando de fazer a minha gafe do parabéns, porque eu acabei não dando, dou mais uma vez a minha querida, que já foi minha professora e que virou uma grande amiga, parabéns pelo dia tão importante que nós tivemos, e já lhe passo a palavra para que possa fazer a sua apresentação e a gente adentre ao tema do dia. Muito obrigada a todos. Querido amigo doutor Fachada, doutora Daniele, doutor Leonardo, todos grandes amigos acima de tudo, queridos por me estarem dando parabéns, eu celebro a vida, gosto tanto de fazer aniversário, e vocês revelam sempre a minha idade, dizendo, foi minha professora, aí o Léo daqui a pouco vai falar a mesma coisa, ele vai dizer, fui aluno dela, tá bom, Léo, esquece isso, mas agradeço muito, e como todos vocês disseram, o tema é de suma importância, não só o retorno às aulas, mas o retorno ao trabalho em si. Eu acho que aqui a nossa preocupação vai ser falar do protocolo de segurança e como a empresa, a escola tem que lidar com isso, né? Nós estamos aflitos como pais, mas também temos que ter um bom senso de lembrar que os profissionais podem também estar em risco e a empresa também pode ter problemas. Então, cabe aqui a gente pontuar quais são os critérios, o que precisa ser observado e chamar a atenção, inclusive, dessas decisões que a gente dorme de um jeito, acorda de outro, então que de uma hora para outra somos surpreendidos. Então, muito obrigada ao sindicato pelo convite, pela oportunidade, já não é a primeira vez que eu estou aqui, então fico muito feliz de retornar, né? Então, quando a gente volta é porque está dando certo, está sendo bom, e estou sempre à disposição para prestar esclarecimentos, para colaborar. Eu acho que esse é um momento muito importante para a advocacia, a gente tem que ter muito essa troca, então agradeço a todos vocês. Muito obrigada. Bom, então vamos iniciar o nosso tema, né, real do dia. Até ontem, né, na parte da tarde, nós estávamos com autorização do início e retorno das aulas a partir do dia 14 de setembro, que é segunda-feira. E aí, ao final do dia, por volta de umas 5 horas da tarde, começaram diversas mensagens em todos os grupos possíveis e imagináveis da liminar, proibindo esse retorno das aulas até que fossem liberada a vacina. Isso, uma liminar de uma ação civil pública impetrada pelo Sindicato dos Professores do Estado do Rio de Janeiro, e tivemos essa liminar proferida pela 23ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Então, doutor, de repente, vamos começar pelo doutor Leonardo, para nos passar qual é a sua ideia antes dessa liminar e após essa liminar. O que o doutor entende com relação a essa proibição e a uma possível condição de retorno, falando pelo olhar da fiscalização do trabalho. Certo, deixa eu só... Em geral, eu esqueço de ligar o microfone. Mas, Daniele, por favor, primeiro, doutor não, Leonardo, Léo, fique à vontade. Tá? E, na verdade, realmente foi uma decisão, pegou todo mundo de surpresa, né? Quase aí aos 45, a gente já estava aguardando até um eventual retorno, né? Confesso que sem adentrar o mérito da ação, que eu acho que não é o objeto do nosso debate, mas eu fico muito feliz porque eu sou entusiasta do direito sindical, então uma das oportunidades, né, do exercício que a gente gosta muito de falar, né, da class action, né, que os sindicatos normalmente não utilizam aqui no Brasil, e eu acho que foi uma excelente oportunidade para mostrar que é um caminho, um mecanismo de atuação sindical. Mas vamos deixar isso de lado. Então, na verdade, até então estava autorizado o retorno e ainda havia muita dúvida, né, porque nós temos um protocolo, sem dúvida, mas como a Isabelle já antecipou aqui muito bem, esse protocolo é para os trabalhadores, né? O que por si só é lógico que é muito relevante, né? São vidas humanas que estão ali expostas, só que a gente não tinha um direcionamento, como ainda não tem um direcionamento, para os alunos, né? E
queiramos ou não, os alunos eles acabam trazendo uma certa exposição para esses profissionais que estão ali trabalhando, né? Então, eu acho que a grande questão acaba sendo essa, né? Como aplicar o protocolo também a esses alunos. É uma decisão e uma ação civil pública, uma decisão monocrática, ou seja, lógico que já, né, é possível que já tenhamos até o próprio recurso, né? Não vi isso hoje no andamento, mas claro que cabe recurso, e vamos ver como é que vai ficar isso. Então, eu acho importante a gente trabalhar sobre a hipótese de que essa decisão pode ser revertida, né? A qualquer momento pode ser revertida e os profissionais tenham que voltar ao trabalho. E aí sim, né, de fundamental importância nós debatermos, vamos voltar? Vamos. Independente de concordarmos ou não com esse retorno, nós temos que utilizar as melhores maneiras para evitar um eventual contágio, né? Então, aplicar aí sim a questão do protocolo de segurança, né? Quais são os mecanismos que nós devemos utilizar. E isso é que é muito importante. E é esse olhar que a fiscalização vai ter no momento do eventual retorno dessa atividade. Como, na verdade, nós temos feito para tantas outras atividades, e em sua maioria, né, as atividades estão autorizadas ao retorno, e nós temos algumas que são, sem dúvida, mais sensíveis. E o setor de educação é uma delas, né? Certo. Dentro desses protocolos, Leonardo, já existe alguma determinação vinculada diretamente a essa parte da escolaridade, ou seria seguido aquele protocolo inicial que foi estipulado de uma maneira mais generalista com relação a distanciamento, utilização da máscara, higienização? Existe algo pelo Ministério do Trabalho que seja específico para essa parte da escolaridade, ou estaria seguindo mesmo esse protocolo mais generalista que foi divulgado anteriormente? Nós não temos ainda um protocolo específico para o setor de educação, né? Nós temos a portaria conjunta número 20, portaria conjunta Ministério da Saúde, Ministério da Economia, número 20 de 2020, que traça os elementos básicos, né? Eu gosto sempre de ressaltar isso. Ela não é exaustiva, então tem que ser feita uma análise casuística de acordo com a atividade desenvolvida para estabelecer os protocolos de retorno. Então, mas não existe uma regulamentação própria para a atividade de educação. Nós temos exemplos internacionais, então, qual é a orientação, né, se a gente puder colocar assim? É chamar o médico do trabalho para que faça um protocolo específico para aquela determinada empresa, para aquele determinado colégio, né? Eu e a Isabela, a gente conversa, a gente não gosta muito do cliente do colégio, né, mas é aquilo, né? Então, na verdade, seria para aquele determinado estabelecimento, para aquele determinado empreendimento, para aquela empresa. Por que eu falo até estabelecimento? Porque muitas vezes vai variar de um estabelecimento para outro, né? Então, você tem, em municípios distintos, você pode ter protocolos diferentes. Então, por isso que tem que ser adequado. Vai ser uma análise casuística de adaptação daquela lei, que como você bem colocou, ela é geral, né? E torná-la específica para aquela determinada atividade. Porque uma questão que tem sido levantada em diversos grupos, não só jurídico, mas também grupos principalmente de escola, é que essa questão do isolamento está trazendo outros reflexos, né, às crianças. Nós temos hoje uma visão que ela deve ser um pouco mais ampla no sentido, nós temos uma doença pandêmica de alto contágio, em que nós ainda não temos um controle ou uma vacina. E, por outro lado, nós temos crianças que foram forçadas a um isolamento integral, onde os pais estão trabalhando num home office, muitos deles aumentaram a sua carga de trabalho por conta de se tornar um home office de forma absurda. Então, nós temos crianças em casa com pais que estão trabalhando. Isso eu falo assim por experiência própria, o quanto é difícil uma criança que está com um pai e uma mãe em casa entender que eles estão em casa, mas estão ausentes, porque eles estão em casa, mas estão trabalhando. Então, dentro de um ciclo de conhecimento, tenho pessoas que têm 2 filhos e que pai e mãe estão trabalhando no mesmo ritmo. Então, dentro disso, qual é a sua visão
tentando fazer esse paradoxo, a doença física trazida pela pandemia e a doença emocional que está sendo trazida pelo próprio desgaste do isolamento. Existe algum panorama já analisado fazendo esse paradoxo entre essas duas questões, ou o que está sendo analisado é mais mesmo pela questão da pandemia propriamente dita? Assim, nós não temos ainda, nós temos diversos pesquisadores, mas não temos resultados ainda. Na verdade, até temos pesquisas, mas são pesquisas muito breves ainda, né, quanto a isso. Sem dúvida, é o grande debate do momento, né, é a questão do home office. Né, a sociologia do trabalho está toda debruçada sobre isso. É o grande tema. E o grande problema, né, o termo usando de maneira técnica, né, mas é que hoje nós temos uma grande promiscuidade do tempo, né? O tempo do trabalho à disposição do tomador de serviço e o tempo do trabalho doméstico. A gente não tem mais uma distinção do que é o que, né? Conversando com a Isabelle, até depois eu gostaria que ela complementasse, que ela trata isso muito bem, mas a gente falando sobre como isso funciona dentro de uma casa, né, hoje. Nós temos, meu exemplo, tá? Eu tenho um espaço de coworking na sala, né? Eu brinco, né? Porque as crianças assistem a aula ali, e aí a minha esposa está em home office também, ela acaba dando auxílio para as meninas, só que a todo momento, aí tem uma prova, eu tenho que ficar do lado ali para dar um auxílio, né? Poxa, está prestando atenção, não está fazendo. Isso causa um estresse muito grande para o trabalhador, não há a menor dúvida. Imagine só um exemplo muito simples, né? A gente está aqui falando, aí meu vizinho começa a fazer um barulho aqui em cima, batendo. Aí eu começo a ficar ansioso se vocês estão ouvindo o barulho. E notem, aqui eu não estou diante do meu empregador, mas imagine que nós estivéssemos numa reunião de trabalho. Quer dizer, isso começa a causar um estresse para aquele trabalhador. É um exemplo muito simples, né? Mas isso é complicado. E aí nós vamos levando isso até questões práticas que vão excedendo até o que é razoável. Eu já ouvi relatos de pessoas que têm que ficar diante da câmera, como se fosse um grande Big Brother. Né? O empregador ele mede agora não mais o trabalho pelo resultado, mas sim pela presença, né? O chamado presenteísmo, como se fosse o trabalhador ali em frente que produzisse, e não o resultado do trabalho, quase que tendo que pedir de licença para ir ao banheiro na sua própria casa, né? E a questão de jornada mesmo, né? Como é que fica o controle de jornada? Né? É muito complicado isso, né? Mas eu gostaria muito, se você só ouvir um pouquinho a Isabelle, que ela falou muito bem sobre esse tema. Isabelle, então vamos passar a palavra e a bola está com você. Que bom que o Léo quebrou o protocolo, não precisa de doutor, doutora, né? Então vamos aos amigos, Dani, Léo, Fachada, para descontrair um pouco, até porque eu acho que isso é o que a gente tem que pegar de bom desse home office, né, que a gente está vivendo. A gente está tendo contato muito mais próximo com pessoas que a gente não tinha no dia a dia. A maior prova é agora que a gente está aqui podendo interagir com muito mais acesso de agenda do que se fosse no presencial. Agora, o Léo estava falando uma coisa que eu questiono muito, e a gente até essa semana, tecnicamente, eu falava com ele assim, puxa, e a desconexão, né? Por quê? Porque a gente está full time à disposição do nosso empregador. E uma coisa é o home office, como ele foi planejado na lei, né? Eu acho que assim, a pandemia ela surpreendeu de todas as formas, inclusive para o direito do trabalho, inclusive para a relação empregado-empregador. A gente tinha uma programação de home office onde nós éramos contratados e nós nos preparávamos para isso. Então, eu pego o exemplo dos americanos que pegam uma garagem, transformam num escritório, se vestem como se fossem sair para trabalhar, para que a família compreenda que ele está indo ao trabalho dele, que é executado de casa, mas ele ali está fazendo. Aí a nossa legislação, ela
programou pensando nisso. Você tem um local, um ambiente preparado para executar a sua tarefa de casa. Ou até, muitas das vezes, eu falo anywhere office, né? Que você pode estar de qualquer lugar. Vem a pandemia e muda completamente. Ninguém esperava, ninguém se preparou e, de repente, em casa, a gente teve que acumular tudo. A gente acumulou o homeschooling, a gente acumulou o home office, a gente acumulou o trabalho doméstico. E como você colocar isso tudo dentro da sua jornada de trabalho? E aí vem ainda a legislação brasileira, que o CLT veio em 2017, tirando o teletrabalho do capítulo da duração do trabalho. Então, se tecnicamente a gente for utilizar o artigo 62 da CLT, o nosso empregador, quando coloca você em home office, ele não tem que te dar horário de intervalo, dia de repouso, hora extra, hora noturna. Estamos excluídos daquele capítulo. Só que o que aconteceu? Não foi isso. A gente, por ter que acumular casa, filhos, o trabalho, a gente tem que ter uma disciplina de horário e a gente tem que ter uma restrição. Só que não temos uma legislação amparando a gente com isso. Vem uma medida provisória, a 927, com alguns aspectos positivos. Eu sempre falo assim, em relação ao teletrabalho, da concessão, ainda que incomodato, do maquinário para a execução do serviço. Então, uma preocupação do empregador, como é que de casa eu posso trabalhar? Será que eu tenho um computador? Será que eu tenho um telefone celular, um tablet, uma internet adequada? Então, ali, aquele fornecimento incomodato foi algo bem interessante, mas que não foi convertida em lei. E que, de repente, ela perde a eficácia e como é que a gente fica? Então, assim, eu vejo hoje, mais do que nunca, uma necessidade da gente ter um código do trabalho, um código de processo do trabalho, e nós precisamos, além de ter esses dois separados, nós precisamos uma regulamentação da parte administrativa do trabalho, das multas administrativas, da segurança e medicina do trabalho, também separado, que está dentro da CLT, contida na CLT e pouco lida por muitos, até por nós, operadores do direito, muitas das vezes desconhecida. Todas as vezes que eu converso com o Léo, eu digo assim que eu tenho a maior admiração pelo trabalho dele e eu falo da importância, porque a gente não pode pensar em empregabilidade com uma empresa sendo autuada. A gente não pode pensar em empregabilidade você estando em casa e não respeitando o meio ambiente do trabalho. Será que nós temos condições de prestar o nosso serviço de casa? Será que todos nós aqui estamos sentados numa cadeira adequada? A nossa iluminação está correta? Será que a nossa proteção de tela protege a nossa vista para que a gente não tenha uma doença amanhã ou depois profissional? Porque a gente está trabalhando com esse maquinário. Então, o que eu percebi foi isso, que de uma hora para outra a gente entrou numa greve geral mundial, o mundo parou, sem uma estrutura para isso e sem conseguir essa separação de o que é escola, o que é casa, o que é trabalho. Então, o home office que está no nosso livro, o home office que a gente estudou, não é o que estamos vivendo agora. Nós fomos surpreendidos da noite para o dia, dentro de casa, com tudo. Nós não nos preparamos para isso. E aí a gente passa a ter esses problemas que o Léo estava pontuando. É o vizinho que faz uma obra no meio da minha aula. E aí o aluno ele vai reclamar na instituição que ele está tendo uma aula que a professora, no microfone dela, tem barulho de obra. Mas como é que eu posso não ter o barulho de obra se ele teve um vazamento na casa dele? Porque não é uma obra, uma reforma luxo, foi um vazamento na casa dele. Então, como é que a gente lida com isso? E o meu empregador, ele também tem que ter esse bom senso de saber que eu não vim para um home office porque combinamos previamente esse home office, mas sim porque ele foi imposto por uma doença. Ninguém imaginava que seríamos acometidos por uma pandemia, o Covid viria com essa força total e que a gente pararia dentro de casa. Então, isso que eu acho que foi o grande fator surpresa, uma grande dificuldade e que é, hoje, a força da gente estar ali no pé de precisamos
regulamentar, precisamos de um código trabalhista, eu falo sempre que um código ele é um manual de instrução, a CLT ela é uma consolidação, é uma montoeira, está tudo ali misturado e ainda tem um monte de coisa que está fora, está em lei esparsa. Então, já que a gente vive num país em que está primando por um direito positivado, a gente agora tem que sentar e ordenar isso. Está na hora da gente ordenar. Eu olho muito essas regulamentações do Ministério do Trabalho, que a gente tem que se preocupar com isso. A escola vai retornar e ela vai obedecer qual distância? Né? Eu perguntava ao Léo, a gente tem que fazer esse protocolo de segurança e entregar para os funcionários, para os professores, para os inspetores, mas nós pais queremos, a gente tem essa angústia de querer saber como vai ser. Mas espera aí, e que regra é essa? A gente tem que ter 1,5 metro de distância, a gente tem que ter 2 metros de distância, a gente tem que ter lugar para lavar a mão, mas a gente pode abrir a torneira ou a gente tem que apertar com o pé? Como é que isso vai ser feito? E a gente tem uma regulamentação. Onde é que está essa regulamentação? Procura, pergunta ao nosso amigo Google, que agora é nosso super íntimo, onde estão essas regras, essas circulares, essas portarias, essas circulares conjuntas. Mas são de enlouquecer. Eu fico pedindo socorro, eu fico assim, Léo, o que saiu de novo? Ele me manda e a gente fica, ó, furo de reportagem, essa vai sair antes da live, essa saiu depois, tá? Para a gente ir estudando isso. Então, a gente tem que expor isso às pessoas. Por isso, até quando falamos de fazer essa live aqui no sindicato, eu falei, a gente tem que cada vez mais propagar esse conhecimento que as pessoas não têm. Então, quando a gente pensa retornar à escola, nós, pais, estamos retornando ao trabalho. O que a gente faz com nossos filhos? Mas vamos lá. Como vai ser? Você falava do emocional, Dani. A gente está com criança dentro de casa, sentindo falta do coletivo, se adaptando a esse formato, porque o computador para eles era jogo, era brinquedo, não era para interagir com o professor, não era com essa disciplina de ficar ali com atenção. Mas será que vai valer a pena a gente retornar com eles para um ambiente que não vai estar seguro? Aí a gente vai ter a fiscalização autuando e fechando o estabelecimento? E eles voltando para casa? O quão traumático não será para eles um retorno e talvez um pai adoecer, uma mãe, uma avó adoecer? Será que eles também não se sentirão culpados por isso, porque serão os vetores da contaminação? Porque são assintomáticos e podem estar trazendo? Agora, eu também já conversei com você, Dani, sobre isso, e acho que aqui todos poderiam opinar, porque o que sufoca é a incoerência que a gente está vivendo, né? Sem querer adentrar numa discussão política, porque não é isso, mas a gente não pode fugir, a gente não pode tapar os olhos do momento em que a gente vive com uma liberação de academia, salão de beleza, cinemas, praias lotadas. Então, é incoerente a gente pensar em tanto protocolo de retorno para o trabalho, protocolo de retorno para a escola, e a gente está olhando os bares nas ruas cheios, as praias lotadas. Então, assim, essa consciência que a gente está querendo ter nessa relação empregado-empregador, nessa relação que eu detesto, cliente, que o meu aluno não é cliente, pelo amor de Deus, eu, mãe, não sou cliente da escola, mas que a gente está tendo, a gente precisava ter como cidadão, né? Como ser humano. Eu acho que transcende o direito do trabalho. Como o Léo falou, a gente tem que pensar na sociologia, na antropologia, no direito constitucional, e é isso, né? A gente tem que voltar no princípio da dignidade da pessoa humana e pensar, caramba, como é que eu estou preocupado com escola e com trabalho e a praia está lotada? Quer dizer, como cidadão responsável, como é que eu posso estar no meio dessas regras que, na verdade, será que são regras ou a gente está vivendo um momento todo desregrado? Né? Então, assim, essa é a minha grande preocupação. A execução da tarefa em casa que a gente está fazendo com uma legislação que não é para esse tempo, uma legislação que não pensou na desconexão, não pensou no meio ambiente em tempo de pandemia, que foi de uma hora para outra. Nossos salários não aumentaram para a gente poder melhorar a tecnologia, muitos até perderam o emprego. Então, como a gente vive isso, né? Como a gente está sobrevivendo a isso? Nós estamos fazendo história.
A verdade é essa, né? E como a gente sabe que é a história da fonte do direito, o nascedouro está aqui no fato social, agora está na hora da gente criar uma regra. Está na hora da gente pensar nisso, porque a regra que a gente possui não é adequada. Se eu não pensar em desconexão, eu não vou pensar em boa produtividade. E eu preciso de uma boa produtividade. Sim. Na verdade, é só fazer uma observação, isso tem sido no mundo inteiro, né, Isabela? Nós estamos vendo aí o mundo inteiro debatendo regulamentação para essa nova forma, né, de trabalho. Como você muito bem colocou, a nossa regulamentação era para o chamado teletrabalho, que não guarda qualquer relação com o nosso home office de hoje. Não é isso, né? Infelizmente não é. Hoje, efetivamente, nós estamos presos dentro de casa, então é home office mesmo, né? Se aquela regulamentação ela poderia já sofrer críticas, agora então ela sofre muito mais. E essa questão do Código do Trabalho também acho fundamental, né? Primeiro porque um código realmente é completamente diferente de uma consolidação, né? Nós temos uma estrutura lógica ali estabelecida, né? A consolidação parece que muitas vezes ela pegou diversos assuntos e jogou tudo numa normatização só. E realmente fica falho, né? Porque as questões de segurança estão em portarias. Nós hoje estamos vendo revisão dessas portarias, diversas delas sendo alteradas nesse momento, muitas para serem enxugadas até, e aí não sei se melhor ou pior, mas é curioso que realmente nós estamos passando por um momento em que o mundo inteiro vive, e só a título de exemplo, né? Foi feita em Portugal uma pesquisa dizendo que os trabalhadores portugueses gostariam nesse momento de home office. E eles escolheram duas coisas, uma cadeira adequada e uma secretária, né? E aí o secretário, eu falei, secretário em casa? Aí eu descobri que secretária, na verdade, é a mesa, né, de trabalho. Então, eles gostariam de uma mesa de trabalho adequada e uma cadeira de trabalho adequada. Mas isso a gente está falando em Portugal, a gente não está dizendo no Brasil, e que você tem, muitas vezes, apartamentos, casas, e que não há espaço para que aquele trabalhador ele possa dedicar um cômodo ao seu trabalho. Então, ele tem que se adaptar a isso, né? Ele está na sala junto com o seu filho, como eu falei, o espaço de coworking, né? Você está ali, e ainda que você tenha espaço, mas muitas vezes você tem que estar ao lado daquela criança, porque senão, né, nós agora também somos professores, né? Quer dizer, professores do ensino infantil, professores já somos, mas professores do ensino infantil ali também. Então, quer dizer, é uma alteração realmente muito grande, né? E, Léo, eu aí fico me perguntando também do próprio papel dos auditores fiscais do trabalho. Porque olha só como foi uma mudança para vocês. A gente tinha uma fiscalização do trabalho doméstico, que era feito com a apresentação de documentos mediante intimação. De repente, vocês vão ter que mudar totalmente o formato de fiscalizar. Quando veio a MP 927, foi declarada logo, não, isso aqui para, suspende, perde eficácia, essa daqui não, é inconstitucional, não vai. E aí eu te pergunto, como é que a fiscalização vai dar conta hoje com esse tipo de trabalho? Nós temos auditores fiscais em número, matematicamente falando, suficientes para fazer essa fiscalização? Então, assim, como isso vai ser feito, né? Porque a Dani perguntou, especificamente para a escola, temos uma regulamentação? Não, nós não temos ainda uma portaria específica para o retorno à escola. Mas então vamos antes, e para o trabalho dentro de casa, né? Como você fiscaliza? Será que eu posso me valer da casa, é asilo inviolável nela, só podendo entrar mediante autorização judicial? Então o fiscal não vai entrar na minha casa. Mas como é que você vai saber como está sendo feito o meu trabalho? E essa empresa, ela vai responder por isso, se bem que meu empregador nem sabe como é que eu estou aqui. Ele não sabe se eu estou utilizando fibra, se eu estou usando cabo, como é que é feito, se está um gato. Ele não tem noção de como isso está sendo feito, né? Então, assim, houve uma mudança da forma de se prestar o serviço. Eu não posso estar com uma legislação origem de 1943, com um teletrabalho de 2017, para um momento inesperado e totalmente diferente. Eu acho que a gente já deveria estar arregaçando as mangas e botando a mão na massa de fazer uma legislação como acabou de fazer a Espanha. A Espanha acabou de aprovar um regramento sobre esse tipo de trabalho. Então, eu preciso correr atrás disso. É onde me preocupa muito, e a gente volta na história de não querer falar de política, mas a gente está vivendo um momento, e aí vamos falar pelo Rio de Janeiro, super intranquilo, já com o 5º governador, onde se discute o que vai acontecer ou não, se vai ter um impeachment, se não vai, se vai preso. E
com quem a gente fala sobre lei, né? Porque a gente tem poderes responsáveis, cada um com seu papel, e é o legislativo e o executivo que vão ter que estar à frente para poder fazer essa lei. E essa falta de estrutura política também está reverberando na gente, a gente também está sentindo. A fiscalização, como vai funcionar, né? Sim, sem dúvida, Isabelle. Na verdade, nós temos um grupo de trabalho montado hoje. É uma grande questão para a gente também, como é que vai funcionar isso, né? Como é que será a fiscalização em home office. Na verdade, o caminho que nós estávamos seguindo, trilhando, seria o caminho oposto, né? Seria de menos visitas, né? Mais fiscalização à distância, fiscalização remota, através de fiscalização eletrônica. As visitas seriam pontuais para determinado tipo de atividade. Então, na verdade, alguns temas, né? Então, segurança e saúde, lógico, né? Você tem que estar na empresa para verificar. Mas todas as demais obrigações, elas hoje são preenchidas em formato eletrônico, né? Você não precisaria mais ter o auditor indo lá pedindo documentos. Ele iria lá para ver o meio ambiente de trabalho. Agora, como é que fica isso no home office, né? Sem dúvida, nós hoje somos um número insuficiente de auditores para atender a demanda que já existe. Né? Nós temos menos auditores que juízes do trabalho. Não que você tenha poucos juízes do trabalho, que você tenha muitos, não é isso. É que você realmente tem poucos auditores, né? Para ter uma noção. Né? Então, se nós estamos lá na ponta, em tese teria que ter um número maior de auditores. Né? Nós temos, salvo engano, 3.600 juízes e 2.200 auditores. Então, como atender essa demanda de home office? Não há como atender. Né? Como você bem colocou, já há previsão de fiscalização para o trabalho doméstico, né? E passando a ter também para o home office, como é que será feito isso? E como é que será feita a fiscalização do meio ambiente de trabalho? Eu não vejo dúvida de que a NR17 sobre ergonomia deve ser aplicada ao trabalhador em home office. Então, o empregador ele deverá fornecer o equipamento adequado. Agora, a iluminação, ele vai trocar a lâmpada da casa da pessoa? Ele vai dizer que aquela luminária tem que ser difícil, né? Porque é a intimidade, né? A privacidade daquela pessoa. Como é que o próprio empregador ele vai fiscalizar a casa daquela pessoa? E isso tem tudo a ver com o nosso tema aqui, porque hoje o setor de educação está funcionando dessa maneira. Né? Os professores estão em casa, eles precisam do espaço para dar as aulas dele, mas também o filho dele está assistindo aula, né, no colégio dele. Então, a iluminação, já vi problemas, né, do professor, ele está dando aula, mas tem muita luz atrás, então ele tem que inverter ali, aí quer dizer, ele tem que trocar o móvel de lugar da sala dele, quer dizer, isso fere a própria intimidade dele, né? Ele já não tem mais o direito de escolher como dispõe as coisas em sua casa. São questões sensíveis, né, e que nós ainda não temos resposta para isso, mas que, sem dúvida, isso afeta, né, o emocional do trabalhador, isso afeta o psicológico do trabalhador, né? A todo momento ele tem que estar ali dando atenção, e eu digo, nós temos aí alunos que já são adultos, né? Mas e aqueles que dão aula para crianças, né? Que é muito mais delicado, né? Aquela relação, né? Que o aluno ele tem muito, ele reflete, ele se espelha no professor, né? Então, e o professor tem que estar ali o tempo inteiro sorrindo, né? Ele não pode passar essas angústias para os alunos, né? Como ninguém deveria, mas a gente sabe que na prática não é bem assim. Então, é realmente um momento muito delicado. Léo, a Dani tem uma filha de 5 anos e eu perguntei para ela já está na idade de alfabetizar, como é que está sendo isso, né? Então, olha só, ela como advogada, ela agora é uma professora que auxilia a filha na alfabetização. Quer dizer, ainda tem essas nossas múltiplas tarefas. Sim. Então, eu vejo assim, são duas grandes preocupações. Essa jornada de trabalho. Agora, eu acho que no papel de advogada, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, sabe? Então, a gente tem que construir tese. E eu acho um absurdo aquela previsão do artigo 60
o teletrabalho da jornada. Aquilo, para mim, é um absurdo total. Então, eu acho que, gente, se a gente tinha no presencial um controle de jornada, e hoje mais do que nunca, você controla tudo, a gente controla o tempo que está conectado, a hora que você acessou, quantas vezes acessou. Então, eu acho que isso é uma questão que esbarra na segurança e na medicina do trabalho também, porque isso vai me levar a um esgotamento. Aí a gente vai pensar em todas aquelas síndromes, a gente vai pensar, poxa, está todo mundo pirando. Por quê? Porque está sufocando. Então, embora a previsão legal seja de exclusão do teletrabalho, do capítulo de duração do trabalho, eu costumo orientar dizendo, olha só, não, nós estamos mantendo. Esse formato não é o teletrabalho. Esse formato o seu presencial foi para casa em virtude de uma calamidade decretada e ponto. Então, nós estamos em casa, nós não somos home office, nós estamos em casa. Mudei esse meu ambiente de trabalho provisoriamente. Então, com esse diálogo com o patrão, aí eu estou pedindo para que se tenha essa dosagem de horas de trabalho, para que se respeite o final de semana. Chega sexta-feira, se a gente não tem uma disciplina de dar 8 horas da noite, olha, deixa eu me desconectar daqui, você vai passar a trabalhar 24 horas por dia, e aí você atropela a família. Então, da mesma forma que a família não pode atropelar o trabalho não pode atropelar a família. Agora, isso também é uma educação ou uma reeducação para todos nós. É saber dizer para o filho, agora eu estou trabalhando, peraí, mas também na hora do lazer, olha, agora vamos aqui, vamos assistir um filme juntos, vamos jogar aqui juntos, vamos brincar, vamos fazer alguma coisa. A gente tem que saber administrar esse tempo com eles de uma forma muito melhor, porque senão a saúde do trabalhador vai embora. Vai embora. E se a gente não tiver essa conversa com o patrão, né, amanhã ou depois, ele vai estar muito pior, porque ele está sem aquela força de trabalho. Não é vantajoso para o empregador ter os empregados encostados, afastados pela Previdência. Essa conta nunca vai fechar. Eu preciso dessa produtividade, dessa mão de obra. Então, olhar para essa saúde do trabalhador com essa desconexão, eu acho que ela é muito importante. Isso é necessário. Com certeza. Inclusive, isso é um grande debate, porque nós, dentro dessa questão desse home office forçado, nós temos os dois lados da moeda. Nós temos aquele trabalhador que passou a fazer uma jornada que ele já não consegue mais controlar essa quantidade de horas. Nós temos aquele trabalhador que passou a não ter mais aquele tempo utilizado no transporte e que, de repente, ele começou a cuidar do seu horário. Ou seja, não, já que eu não gasto mais 2 horas no transporte para minha empresa, essas 2 horas eu vou utilizar de uma outra forma. Já que eu não tenho mais esse controle, ao invés de eu começar a minha jornada 9 horas da manhã, eu produzo mais na parte da tarde, eu produzo mais à noite. Então, a parte da manhã eu tiro para mim e começo a trabalhar à tarde. E isso também gera uma confusão muito grande. Por quê? Eu comecei a trabalhar à tarde e a minha jornada, de repente, vai até 10 horas da noite. Mas não é também hora extra. Por quê? Porque eu também não comecei a trabalhar 9 horas. Então, isso também, até mesmo em algumas consultas de empresa, no início, nós tínhamos uma grande dificuldade de regulamentar isso. Tanto que a orientação, eu sempre fui nessa mesma linha da Isabelle. Olha, continue controlando essa jornada. Não permita que esse empregado fique até 10 horas trabalhando, porque dificilmente você vai ter como controlar que horas ele realmente começou. Faça o sistema de login, logout, faça alguma forma de controle para você saber exatamente. Porque essa flexibilidade do horário, para muitos empregados, isso vale super a pena. Empresas de tecnologia, empresas que já adotavam uma forma de trabalho desse tipo, sabem que, às vezes, você adequar esse horário a um momento de produtividade melhor do empregado, isso para a empresa é bom. Mas você tem que ter isso regulamentado, você tem que ter isso ajustado entre as partes. Porque, senão, depois, como que a empresa faz uma prova? Da mesma forma que o empregado tem essa necessidade, a empresa também tem. Muitas das vezes a empresa fornece, às vezes, algum equipamento e o empregado não usa. E ela não está dentro, ela não tem como estar dentro da residência dele e saber se ele está usando ou se ele não está usando. Isso é muito complicado para os dois lados.
Na minha experiência, por exemplo, eu não tinha nenhuma estrutura dentro da minha casa para esse home office. Eu, da noite para o dia, iniciei um home office trabalhando no meio da sala, onde ia fazer uma reunião, ia correndo, me trancar num quarto. Aconteceu de eu estar no meio de uma reunião e a minha filha entrar gritando: mamãe, vem brincar, vem brincar. Entendeu? Então, assim, você não tem como fugir a isso. A gente vê esses memes na internet e são a mais pura verdade. E adentrando ao nosso tema do dia, isso foi imposto aos professores. Eu digo que eu sou extremamente, assim, fui agraciada porque a professora da minha filha, ela conseguiu fazer dessa forma de trabalho uma benesse. Todas as crianças querem participar da aula. Mas isso não foi uma coisa fácil. Tenho certeza que ela viveu de imensas dificuldades a chegar ao que ela está prestando hoje. E também não é correto com esses profissionais. Um profissional que tinha toda uma estrutura de uma escola, com material, com tudo ao redor dele, toda uma estrutura física já preparada para isso, ele tem que transformar a sua casa numa escola. Ele tem que contar com a colaboração dos pais para que isso dê certo, para que isso aconteça. Isso também é ruim para os dois lados, tanto para a escola como para o empregado que se viu numa situação de fazer isso acontecer, né? Assim, não adentrando ao mérito até de achar que algum empregador possa ter feito qualquer tipo de coação nesse sentido, mas é ruim para todo mundo. A gente não pode dizer que ninguém saiu ganhando, entre aspas, com uma situação como essa. E, sem dúvida, esses profissionais estão sendo abalados também emocionalmente. Ô, Dani, eu não diria nem que é ruim para todo mundo, eu diria para você que é novo para todo mundo, porque eu até acredito que muitos se adaptam, muitos se adaptaram e muitos vão permanecer assim. Existem várias atividades, existe um lado bom. Nesse final de semana, eu estava almoçando com os meus filhos em casa, com meu marido, e aí a gente parou, olhou um para o outro e falou assim: nós nunca convivemos tanto, nós estamos numas férias que duravam no máximo 30 dias a 6 meses. E vamos lá. Lado positivo, porque nós nos entrosamos bem. Tem gente que está se matando dentro de casa, né? Então, não, a gente tem... Então, por isso que, assim, eu acho que aquela história, né? É o novo normal, que é uma expressão que não é de agora, isso já vem da Bolsa, já é de antigamente, mas a história é essa, é uma novidade para todo mundo. Então, meu questionamento é sempre, por que utilizar uma legislação que não imaginava isso, gente? A legislação não tem bola de cristal. A legislação, ela vem depois do fato. Essa é a grande verdade, né? Qual é a fonte desse direito aqui? É o que está acontecendo. É esse momento de greve mundial, é essa pandemia louca. E aí a gente tem que pensar no direito depois de ter vivido isso. Então a gente tem que imaginar assim, aqueles que vão ficar, que vão permanecer, porque para alguns foi como você falou, não ter o deslocamento. Quantos e quantos não estão num transporte por 2 horas para chegar no serviço? Então, essa possibilidade de você acordar mais tarde, você está tendo também saúde. Essa saúde do trabalhador está sendo vista. Por quê? Porque não se respeitava aquelas 11 horas consecutivas de descanso entre um dia e outro. Eu tinha pessoas que me diziam assim, eu acho isso tão bonito, né? Mas eu fico 2 horas na condução, mais 2 horas, uma para voltar, outra para chegar. Então, dessas 11, você já diminui 4. Então, para dormir mesmo, dormir 8 horas virou uma lenda. Então, a gente vai ter um nicho de mercado que vai permanecer e que vai ser muito bom. Uma tecnologia que, por exemplo, aproxima e possibilita a gente falar com vários estados sem o custo do deslocamento. Nós, advogados mesmo, nós podemos fazer um atendimento a um cliente de outro estado sem que ele venha até aqui, sem que a gente vá até lá, mas é o dosar. Eu não consigo, até hoje, não querendo entrar nesse assunto aqui, porque acho que o tema é outro, mas uma audiência virtual, eu fico imaginando, eu acho uma instrução tão absurda, tão estapafúrdia. Então, eu acho que sim, a gente tem algumas coisas que vão conseguir entrar para esse universo e outras não. E isso faz parte do quê? Dessa revolução tecnológica.
Eu, aí, vocês falando, né? Eu falo sempre, gente, eu sou da época. O Léo, no outro dia, postou, gente, um orelhão. Eu falei, você tá de brincadeira, né? Você não viveu isso. Orelhão com ficha, né? Eu falei, eu sou da época do telefone que a gente discava, que a gente ia pedir uma ligação para ser feita. Então, a gente também tem hoje, como aliado, a tecnologia. Pode não ser um vilão, pode ser um aliado. O que eu acho que a gente tem que pegar e separar por funções, por categorias. Acho que agora era o momento do sindicato estar aí com normas coletivas, visando, olha, o que aqui para mim é bom? Para o professor, o que é específico? Eu sou professora de faculdade, Léo também. Eu estou dando aula ao vivo, 3 horas e meia de aula. E eu estou dizendo assim, olha só, eu sou professora, eu fiz normal, na minha época era isso, gente, normal, não sei nem se mais existe, agora é um tal de fundamental, não sei o quê. Bom, eu fiz normal, científico, eu fiz esses dois, né? Depois eu fiz direito, eu fiz mestrado, eu sou doutoranda, eu fiz pós-graduação. Então, eu dou aula, eu advogo, eu olho para os dois lados e eu fico pensando assim, será que o aprendizado, da mesma forma que eu acho que para um juiz uma audiência virtual não é o que a gente... Estava escrito no código, não era isso, aquele sentimento do olho no olho, não tem, bota a câmera então espalhada pela casa inteira para saber se alguém está passando ali para ele uma cola, né? Então, assim, é muito diferente para algumas funções. Eu fico pensando, será que o aprendizado, 3 horas e meia, ele está ocorrendo? Será que esse ano foi útil em termos escolares? Para qual faixa etária? Para a rede pública foi diferente da rede privada. Então, o que a gente está precisando é voltar no tempo, já que a gente quer falar de coisas lá atrás, então vamos voltar àquela máxima de tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Eu tenho que respeitar as desigualdades, cada função tem uma peculiaridade. Cada um, para trabalhar aqui com a tecnologia, vai ter um tipo de trabalho que se adapta e outro não. Então, assim, eu não consegui taxar em bom ou ruim. O que eu consigo dizer é diferente. Então, a gente tem que olhar as peculiaridades. Para o professor, de que faixa etária isso dá resultado? Eu hoje entendo, para a faculdade, que eu vou ter um trabalho misto. Eu não quero EAD, eu não quero só o presencial, eu quero misto. Porque eu tenho a possibilidade de, à distância, estar falando com o sujeito de outro país e estar trazendo para o meu aluno esse conhecimento de outro estado. Mas no presencial, eu tenho aquilo que é, olha a letra se está boa, olha a escrita. Você, com uma filha em idade de alfabetização, eu fico enlouquecido que eu olho os meus filhos digitando e aí, no momento em que a professora diz assim, esse exercício é no caderno e tira foto, eu digo, graças a Deus, não estão escrevendo a caneta, porque a gente ainda tem que escrever. Então, é essa adaptação que a gente tem que pensar na legislação. A gente está, hoje, se adaptando a essa vida com uma legislação que não pensou nisso. Porque foi imprevisível. Olha, eu fui até olhar, você sabe, gente, não ri, mas de verdade, até aquelas previsões, sabe, os astrólogos, os numerólogos, ninguém falou de pandemia, eu fui olhar os grandes nomes das previsões, ninguém falou que íamos ficar em casa desse jeito. Então, se de fato a gente está vivendo isso agora, vamos parar e, peraí, como é que isso vai ser feito? Foi a história da fiscalização. Será que a gente vai fazer a fiscalização como faz para os domésticos? Como é que vai ser feito? É a reinvenção. Acho que a palavra agora é essa. A gente tem que se reinventar. E a gente precisa adequar a legislação para isso. Utilizar a lei velha para fato novo não está dando certo. Isso, de fato, não vai dar certo. Eu concordo plenamente, Isabelle. E assim, vou dar um exemplo prático meu. Eu trabalho há quase 6 anos em dedicação exclusiva home office. Eu só trabalho em casa, né? Então, só que aí o que acontece? Eu acho a grande questão, né? Foi uma opção minha, né? Então, eu me preparei para fazer o trabalho dessa maneira. E o meu trabalho estava estruturado para que fosse feito dessa maneira, ou seja, eu tinha metas estabelecidas, um controle através de produtividade, né? O que não ocorreu quando houve essa mudança abrupta, essa mudança drástica, né? E aí, concordo plenamente com o que você falou. Na verdade, não adianta essa legislação anterior. E aí, só fazendo uma observação rápida,
eu sou muito restritivo quanto a essa exclusão do artigo 62. Na verdade, até conversando com o Fabiano Luz, né, nosso colega da pós, ele também concorda, né, quanto a isso. Se o empregador, para mim, se o empregador de fato controla, essa exclusão está afastada, então aquilo ali serve para aquele que não faz o controle. E óbvio, e não fazer o controle não quer dizer que, então eu vou fingir que não é isso. Aquele empregador que sabe que está demandando mais do que deveria, esse empregador está fazendo o controle sim. Né? Às vezes é inexequível o trabalho na duração normal de 8 horas. E isso todo mundo sabe como é que funciona. Então, na verdade, agora, não adianta a gente querer aplicar essa norma anterior, sem dúvida. Há uma realidade que é diferente, né? Uma questão que é nova. E aí, esse exemplo da Espanha eu acho excelente, né? Que acabou agora, né? Está sendo discutido, está sendo aprovado, e a gente precisa disso também aqui no Brasil, né? A gente precisa dessa, e precisa para ontem. Você postou o orelhão. O orelhão, tá? Ó, eu sou da década de 70, nasci em 1971, fiz 49 essa semana, tá? Eu vivi o orelhão. Você no orelhão, você não era acionado pelo seu empregador. Hoje, você com telefone celular, é o WhatsApp. Você tem as redes sociais, que eles por ali também monitoram a sua postura. Qualquer postagem que eu faça, eu lembro que eu trabalho. Eu sou professora de 2 instituições, uma delas é uma instituição confessional, então eu tomo cuidado com o que eu estou postando, com a minha postura, com isso. Então, assim, essa fiscalização do meu empregador também é diferente hoje, através de outros meios que no passado não tinha. Então, verdade. Essa adaptação da lei é que eu acho que a gente tem que cobrar, porque eu não posso ter tido essa revolução, não foi uma evolução tecnológica, foi uma grande revolução. A gente tem hoje mecanismos de controle, de acesso, que antes a gente não tinha. Então, se mudou esse formato, eu tenho que mudar a legislação, eu tenho que adequar essa legislação. Concordo. Aquela questão do WhatsApp que chega depois às 8 horas. Eu lembrei e mandei agora, mas para você ver amanhã. Quem é que vai ver amanhã o WhatsApp do chefe? Né? Você vai abrir na hora, vai tentar fazer naquele momento. Naquele momento. E isso, você se sente constrangido a ler aquilo. Então, né, cadê a desconexão? Exatamente, é não mandar fora do horário, sim. Não tem essa, né, o lembrete para amanhã. Lembrete para amanhã, não. Você mande amanhã. Né? Isso é sim excesso de jornada, não tem dúvida. Mas eu vou devolver para a Daniele, acho que ela está querendo fazer alguma observação. Não, dentro de toda essa colocação da Isabelle, que eu achei assim, que foi extremamente pertinente, dentro dessas mudanças que nós vivemos e dentro dessas adaptações. Aí nós temos as modalidades que realmente se beneficiaram dessa mudança, e nós temos as modalidades que sofreram de forma abrupta com toda essa mudança. E pensando na pandemia propriamente dita, né? Até mesmo em histórias de pandemias anteriores, eu até li muito essa semana sobre a época, como foi na época da gripe espanhola, né? Que na verdade foram 3, 4 ciclos da gripe espanhola até que ela conseguisse realmente ser controlada. Né? Pensando a longo prazo, não temos uma previsão de vacina, não temos uma previsão de quando esse controle será feito, já temos indícios, já temos falas, né, de mutação do vírus, de formas novas do vírus, sem controle e sem assim, uma movimentação, na verdade, pensando no Brasil, de como isso será daqui a 6 meses. Nós não temos nenhuma previsão de que essa pandemia vai acabar em 6 meses, né? Estamos pensando, já estamos em setembro, aí, de repente, agora está muito fácil, de repente, pensar, já estamos em setembro, então vamos deixar até dezembro sem aula. Ok, vamos deixar até dezembro sem aula, mas e no início do ano letivo seguinte? A gente já tem alguma previsão de como isso vai ficar? Não temos. E como será o início do ano seguinte? Eu sei que é muito difícil a gente, no dia de hoje, pensar muito a longo prazo, mas eu acho que é inevitável. Nós não temos esse regramento, nós não temos essa forma de como vamos lidar com esse novo normal, e também não temos uma previsão dentro da área de saúde de como isso ficará.
O que vocês, não sei se vocês já pensaram ou conversaram alguma coisa além disso, porque, como foi dito aqui, nós temos estruturas diferentes. O ensino público levou de uma maneira, a gente não pode, em hipótese alguma, comparar a estrutura dentro de casa de um aluno do ensino público com a estrutura dentro de casa de um aluno do ensino particular. O aluno do ensino particular, via de regra, ele teve acesso à aula online, aí ele teve acesso, os pais estão dentro dessa loucura, um trabalha, não, hoje é no celular do pai, hoje é no celular da mãe. É assim que a gente está vivendo essa nova normalidade. Mas e quem não tem? Os alunos da rede pública, que não têm essa estrutura, que não têm esse acesso, como está sendo para esse aluno? Como está sendo, inclusive, para esse professor também? Porque para o professor, que ele realmente tem aquele dever do ofício, como está sendo para ele deixar os seus alunos sem esse acesso, deixar esses alunos sem terem essa aula? E há quanto tempo, por quanto tempo mais isso vai ficar? Isso, na verdade, está sendo a grande discussão. Pode falar, Isabel. Dani, deixa eu pedir para o Léo fazer uma conta que ele fez no outro dia para mim, ele conversando comigo. Léo, lembra que você estava dizendo sobre o metro quadrado das nossas escolas? Eu achei uma coisa super interessante, Dani, porque a gente, para respeitar as regras do retorno, a gente teria que ter um espaço físico que a gente não tem. Então, dentro dessa programação, quando a gente vai retornar? Eu acho que isso está cada vez mais distante, porque criaram um afastamento de 1,5 metro, 2 metros, não sei ao certo. Aí o Léo fez uma conta, a gente falando assim de quantidade de pessoas em sala de aula. Eu não me lembro como é que foi, mas, Léo, você explica isso? Porque foi assim, eu fiquei de queixo aberto, assim, falando, caramba, nunca tinha parado para pensar nisso. Não cabe, não dá para fazer, né? É uma questão física, né? Matemática e física, né? Eu até brinquei com a Isabelle, né? Falei, tem um amigo meu matemático que ele gosta de brincar, né? Uma quantia rápida de papel de pão, né? Vamos lá. A gente tem que... o decreto estadual ele fala no mínimo de 2 metros. Mas ainda que a gente trabalhe com 1 metro de distância, que aí no final a conta vai dar... o distanciamento vai dar 2 metros. Vamos lá. Nós teremos que ter... Imagine que a pessoa está no meio do quadrado, então nós teremos 1 metro para um lado e 1 metro para o outro. Nós teremos que ter no mínimo 4 metros quadrados para essa pessoa, para esse aluno. Sendo que nós teríamos que ter um corredor para que o professor pudesse se deslocar dentro da sala de aula. Então, imagine, nós temos 4 metros quadrados para cada aluno, mais o espaço na frente onde o professor se desloca e mais corredores entre os alunos, até porque se aquele aluno quiser levantar e sair, né, para ir ao banheiro, ele não pode estar a menos de 1 metro do seu colega ao lado. Então, fazendo uma conta rápida, nós temos 36 alunos, o limite hoje para o ensino fundamental é de 36 alunos numa sala de aula. Nós teremos que ter aproximadamente 150 metros quadrados numa sala de aula para que nós pudéssemos manter esses 36 alunos. Nós teremos que ter mais que isso, mas vamos colocar lá no limite, né? No limite da conta. Nós teremos aí 150 metros quadrados para isso. Nós temos salas adequadas para isso, né? Então, nós teremos que ter mais salas, né? E talvez mais professores, porque nós teremos que dividir esses alunos em mais de uma sala para manter esse distanciamento mínimo. Aí vem a pergunta, eu poderia colocar, então, proteção... se nós pesquisarmos, nós vamos ver, na China está sendo usada, em alguns outros países nós temos uma proteção acrílica que faz com que aquele aluno não tenha contato. Ele não tem contato, só que se aquele aluno espirra, mas ele está de máscara, né? Então nós vamos ter que supor, olha quantas suposições nós estamos fazendo. Ele está o tempo inteiro de máscara, ele não pode retirar aquela máscara. Ele também não pode espirrar em sala de aula, porque, né, se ele fizer isso, ele vai contaminar a sala inteira. Essa barreira acrílica é muito boa para que ele não tenha contato com o seu colega ao lado, porque naturalmente uma criança, qualquer um de nós, né, a gente acaba esquecendo e acaba fazendo, você vai ter contato com essa pessoa ao seu lado. E essa barreira não faria com que esse distanciamento fosse reduzido. Você tem que ter pelo menos, a Organização Mundial da Saúde, você tem que ter pelo menos 1 metro de distância entre um e outro. Então, no ingresso, daquele aluno, você teria que ter 1 metro de distância, eles teriam que ter filas com 1 metro. Imagina só, você tem
um colégio com 3.000 alunos e que você tivesse que fazer um método de distanciamento para que todos chegassem ao seu destino dentro das salas de aula. Eu não sei como é que nós faríamos isso na prática. E aí vem a dúvida sobre a medição de temperatura, se nós faríamos a medição de todos os alunos quando ingressassem. O termômetro não é... Qual o termômetro? Porque o termômetro te testa, pode, não pode, a glândula pineal... E autorizar, né? Os pais teriam que autorizar essa medição do aluno, porque nós estamos tratando de um menor, né? O colégio coloca, então, como obrigação que ele faça a testagem parental. Eu acho até que seja bem razoável, porque aquele termômetro realmente não causa nenhum tipo de dano, né? Mas tudo bem, né? Vai que por algum motivo, sei lá, alguma convicção religiosa, aquela pessoa diga que não concorda com aquele instrumento eletrônico. E aí, como é que eu lido com isso? Tá, mas é uma situação excepcional. Vamos lá, vamos partir da premissa que você vai medir a de todo mundo. Então, você tem 3.000 alunos ingressando com uma distância mínima de 1 metro e que você tem que medir a temperatura de cada um. Né? Então, você teria aí mais ou menos 1 hora para que todo mundo pudesse entrar, talvez, né? Com filas que iriam até o meio da rua. Esses alunos teriam que se deslocar para o colégio, então você teria transporte coletivo. Muitos colégios oferecem esse tipo de transporte, né? Ele não poderia mais manter o mesmo número de alunos, até porque você não poderia ter alunos sentados lado a lado, no mesmo banco. Não poderia. Você teria um aluno para cada banco. Você teria que abrir a janela para uma ventilação natural, ou se tiver ar-condicionado, você não poderia fazer que aquele ar voltasse, teria que puxar o ar de fora. E aí o aluno ele conseguiu chegar à sala de aula, ele vai estar usando máscara. Só que ele vai ter que substituir aquela máscara num prazo limite de 3 horas. Então, ele vai ter que fazer a substituição. Com adultos, até relativamente tranquilo, mas e como é que você faz isso com crianças, né? Substituir essas máscaras. O que a criança faz com aquela máscara que foi utilizada? Ela vai dobrar e vai guardar? Como é que ela vai acomodar aquela máscara dentro da sua mochila? Né? Se for uma máscara cirúrgica, o colégio vai oferecer a máscara para que jogue fora. Então, vai lá e joga fora. A gente está falando isso do ensino privado. Como é que funciona isso no ensino público? E que muitas vezes o aluno não tem como adquirir sequer a máscara de pano. Ele não terá 2 máscaras para substituir ao longo da aula. Né? Então, os próprios funcionários, né, Léo? Isso exato. Vai ser um EPI? Exato. A priori, não é EPI. Agora, será que para o professor que vai estar exposto naquele ambiente, será que a máscara de pano para aquele professor será adequada? Ou ele vai ter que usar uma máscara do tipo PFF2, N95, né, que é tão falada, porque naquele ambiente ali vai estar num ambiente fechado, muitos colégios não têm nem ventilação natural, vai ter que ser o próprio ar-condicionado. Como é que fica esse tipo de equipamento para o professor? Não pode ter bebedouro de jato inclinado, teria que ser copo descartáveis. A Organização Mundial de Saúde também ela não adota o jato inclinado, por quê? Porque, na verdade, você pode ter saliva caindo ali, né? E aí você vai ter contaminação, então você teria que ter... E como é que vai funcionar isso? A criança tem que se hidratar, né? Mas copo descartável com bebedouro que não houvesse toque. No banheiro, a torneira não poderia ter toque, né? Você não... Se cada um ficasse tocando na torneira, ou ter alguém ali dentro do banheiro que vai ficar limpando toda vez que alguém coloque a mão, né? Nós já vimos até memes sobre isso, né? Parece piada, mas realmente é. Como é que você vai fazer isso? Quantas pessoas podem ir ao banheiro? Como é que funciona a questão do refeitório? Você também tem que ter o distanciamento mínimo entre as crianças no refeitório. Elas vão tocar aquela superfície, depois aquela superfície terá que ser limpa. Você não pode ter, na verdade é aconselhável que não se tenha, né, o autosserviço, então teria que cada um ter o seu lanche ou entregue, ou ele vai trazer de casa, abrir ali, fechar e se retirar, para que, né, você não toque todo mundo no suporte de guardanapo. São questões assim muito difíceis de você resolver na prática, né? São muitas questões para você fazer na prática. Pensando nessa questão da escola, por exemplo, como que você vai controlar uma criança de 5 anos, de 4 anos, no horário do recreio, por exemplo? Naquele momento em que ele está, de repente, num ambiente ao ar livre, né, pegando sol. Toda criança precisa de sol. Em toda escola você tem aquele horário em que as crianças ficam ao ar livre. Como é que você vai dizer para a criança, olha só, você tem que manter 1 metro de distância para o seu amiguinho. Você não pode abraçar esse seu amiguinho. Eu vivi isso com a minha filha. A escola disponibilizou material, eu levei
né, não tinha com quem deixar, levei a minha filha junto para pegar o material. Minha filha viu um amiguinho que ela mais gosta, ela saiu correndo para abraçar. E você faz o quê? Diz, não pode abraçar, porque nós estamos no meio de uma pandemia. É uma situação assim, a gente não tem, inclusive, como finalizar, como esgotar todas as possibilidades do que vai acontecer no dia a dia dessa escola, seja ela da rede pública ou seja ela da rede privada. A obrigação também que está sendo imposta a esses diretores, a esses coordenadores de escola, de estarem prevendo todas as possibilidades que podem acontecer ali. Quantos pais, né? As diferenças de opiniões. Tem pais que estão, não é querendo que as aulas voltem, é necessitando o retorno das escolas, né? Por questões ou de questões de adaptar o trabalho, ou de questões de realmente não ter com quem deixar, né? Pessoas com 1 ou 2 filhos, que não têm familiares perto, que não têm empregado, que tiveram reduções salariais, que não comportam pagar um empregado para ficar em casa com a criança, necessitam da escola, continuaram pagando a escola, né? Até por uma questão de sobrevivência da própria instituição de ensino, que também não foi fácil dentro desse período, porque a maioria acabou aplicando, né, descontos, muitos retiraram da escola direto, aqueles que tinham estruturas de repente, permanecer com as crianças em casa direto, tiraram da escola. Então, assim, é uma gama, e assim, o que mais incomoda é você não ver uma movimentação governamental para tentar se resolver os problemas mínimos. Esse paradoxo, né? É assim, eu não digo, não viemos aqui para isso, para dizer se é a favor ou contra, de forma pessoal, sobre o retorno das aulas, mas assim, esse paradoxo de você ver tantas coisas envolvendo o retorno da escola, e você vê praias lotadas, você vê cinemas sendo abertos. O pior de tudo, às vezes, é a posição do governo, porque muita gente está nesse, sabe, não, já ligamos, já sabe, deixa para lá, vamos entregar na mão de Deus e vamos. E aí vai para as ruas. Só que assim, você vê cinema sendo aberto, teatro sendo aberto, casa de festa sendo aberta. Esses lugares vão ter essas práticas todas sanitárias. Eu vou fazer uma festa em que todos os meus convidados vão ter que estar a 1 metro de distância entre eles. Não vai ter parabéns, então. Porque eu não vou poder estar do lado da minha filha no parabéns, porque eu não vou estar a 1 metro de distância dela. Então, assim, essas complicações, esses paradoxos, e aí eu fico me imaginando um auditor fiscal, um fiscal, e controlar uma casa de festa, e fazer uma fiscalização na casa de festa. Esse empregado da casa de festa não está tão exposto quanto a qualquer outro. Ô, Dani, é o cobertor curto, né? Na verdade, exatamente, sim, a gente está puxando para um lado e descobre o outro, tá? Porque se a gente parar para pensar, a relação transcende a empregado e empregador, porque é o que a gente está falando. E, assim, o empregador tem que se preocupar com o empregado, mas esse empregado tem o atendimento, nós precisamos do retorno do funcionamento para que a gente volte a trabalhar, mas assim, é toda uma engenharia, né? Uma matemática aí muito maior para um Estado que está calado. A verdade é essa, né? O nosso país se calou para isso. A gente teve aí um troca-troca de ministro da Saúde e tudo mais, e a gente precisa talvez voltar essas rédeas de, peraí, como é que isso vai ser feito? Programação, eu acho que essa programação precisa ser feita. Embora, né, o Léo tenha até me dito assim, não, Isabela, a obrigação é de informar o empregado, mas eu acho que a gente poderia ter um protocolo de retorno aos empregados e para aqueles que fossem ao estabelecimento, seja o estabelecimento comercial, como acontece no shopping, seja a escola ou para os alunos. Então, assim, eu soube que tem shoppings aqui no Rio de Janeiro que eles colocaram um termômetro automático. Ao invés de ficar uma pessoa tirando a sua temperatura, você vai na frente da máquina, tira a sua temperatura, está ali. Agora, vou medir a minha temperatura e deu uma temperatura elevada. Tem médico lá para me avaliar? Qual é a temperatura que se considera elevada? Será que todos os lugares vão ter um médico também, um médico do trabalho, para poder dar essa assistência, para traçar essas regras?
Por isso que a sensação que eu tenho é essa do cobertor curto. A gente faz uma coisa daqui, faz outra dali, mas a gente não consegue dar uma cobertura para todo mundo. Ou a gente pensa, peraí, não, volto a funcionar e penso no professor, mas aí eu esqueci do aluno, ou eu vou esquecer do próprio empregador, e aquilo que no início eu falei, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é dali do empregador que vai vir todo o funcionamento da nossa máquina, né? A gente tem que lembrar da nossa economia também, né? Então, essa sensação do cobertor curto, a gente não está conseguindo olhar por todos os ângulos. Nós não temos uma diretriz para isso, né? Foi literalmente agora o que você falou. Se nós pararmos para analisar, nós estamos à deriva, né? Tanto na área de saúde, quanto na própria área da educação, porque se é um período de pandemia, o que vai nos nortear é o quê? É o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é a partir dele que tudo vai acontecer. Que todas as regras, a gente tem a OMS, que é um órgão mundial, mas que, assim, a OMS, ela tem uma visão extremamente generalista, que ela não tem como adaptar aquelas regras a cada região, a cada país, dentro de cada país, a cada região. O Brasil é imenso. O Rio de Janeiro, ele não está vivendo a pandemia da mesma maneira que o estado lá do Nordeste. E isso não está sendo analisado. Isso não está sendo visto, e no dia de hoje, por ninguém. E aí a gente pensa, aí assim, é impossível não pensar no futuro, né? A educação da população ribeirinha, que se É desloca através de barco. A gente tem que pensar nisso. Como é que a gente vai... Quer dizer, eu preciso também que aquele trabalhador volte, mas como eu vou levar essa criança até a escola? Sim, então, com certeza. É essa extensão territorial que a gente tem, que faz a gente falar que são Brasis, né? Porque a gente tem para cada região uma peculiaridade que a gente tem que observar. Agora é uma hora de parar e pensar muito nisso. Acho que o momento tem que ser de uma reflexão para que a gente possa redesenhar, reconstruir. A gente tem que ser reconfigurado. A gente precisa entender que não era do jeito que a gente estava vindo, né? A vida deu uma virada e agora a gente tem que parar. E como é que vai ser isso? E para que continue funcionando a empresa, para que a gente continue tendo um emprego, para essa vida voltar, né, a atender a todos, mas a gente tem que agora trabalhar essas diferenças. Com certeza. Inclusive, assim, até mesmo no chat, nós tivemos alguns debates, inclusive, sobre as colocações que foram feitas sobre como tratar essas desigualdades, né? Como tratar esses casos, como tratar cada peculiaridade de cada região. Nós temos nós temos as visões de todos os lados, né? Dos serventuários que também foram colocados no home office, e aí eles vão ter a visão do lado deles. Nós temos a imposição dessas audiências, que nós sabemos que não estão sendo feitas, né, numa grande maioria da forma que deveria. Nós temos esses professores, nós temos quantos profissionais que não pararam na pandemia, quantos profissionais que permaneceram trabalhando de forma ininterrupta, colocando suas famílias em risco, colocando as pessoas sendo vetores, sendo transmissores da doença. E essas pessoas também estão esquecidas. Cada um acaba tendo uma realidade e que permanece sendo esquecida. Porque você não tem como abranger tudo, né? Abrir o leque de uma forma, você não teve um olhar governamental de uma maneira mais abrangente. Era como o Léo falava, e a gente tem ainda um monte de peculiaridades. Se a gente for pensar no se, né? Então, assim, é complexo, não vai ser fácil, mas a gente precisa se movimentar para isso, né? E a gente não pode deixar isso esquecido. Cada medida provisória que eu vejo ser editada, eu me preocupo muito mais se ela vai ser convertida em lei ou não, porque eu acho que ela foi feita a toque de caixa, mas a conversão em lei, a gente tem tempo para refletir isso. E não converter ou deixar
deixar passar é deixar a gente de novo, né? À deriva, a gente fica sem direção, a gente fica sem ter um regramento. Então, a gente precisa ter esse olhar para essa legislação, para essa nova realidade que ninguém esperava, para que a gente volte a funcionar. É o que todo mundo quer. A gente quer a economia funcionando, a gente quer a escola funcionando, mas a gente não pode esquecer da saúde. A gente não pode esquecer que a gente vai lidar com pessoas que tiveram perdas. Na faculdade que eu trabalho, nós temos alguns professores que perderam pais, mães, perderam parentes queridos, e nós, professores, perdemos alunos. Como lidar também com isso, né? Então, esse emocional todo também vai ter que ter uma nova adaptação para a gente entender essa vida, a vida de máscara, né? Quanto Deixa eu tempo? entrar agora. Oi. Pode, Fachada, vai. Olha só, vamos fazer um acerto aqui com vocês. Seria até meio-dia e 30, são meio-dia e 28 aqui no meu, 27 no meu relógio, tá? A gente tem algumas perguntas aqui que foram feitas, na verdade poucas, né? Eu queria ver com vocês, Léo e Isabelle, quanto tempo a gente esticaria mais para a gente finalizar aqui. Já não vai dar tempo da gente fazer, se for manter até 12h30 para fazer as considerações finais e tudo, e encerramento. A gente fica mais uns 5, 10 minutinhos para a gente poder concluir com essa parte. O que vocês acham? Sim. Léo, pode falar. Okay. Sim. Então, vamos até 12h40, então? Ok? Tá. Ok. Então, olha só. Eu tenho duas perguntas aqui que foram colocadas, tá? Eu vou fazer as duas de uma vez, aí Isabelle e Léo, vocês podem, quem sentir mais à vontade, responde um e outro responde a outra, tá? Uma em relação aos empregados que são considerados inseridos no artigo 62.2 da CLT, ou seja, estão dispensados do controle de ponto. Não é a questão do serviço externo, é quem trabalha internamente tido como cargo de chefia. Só que agora, em casa, estão tendo controle do horário dos empregados. A empresa está controlando o horário, que horas começa, até que horas está trabalhando. Ou seja, na empresa, presencialmente, não tinha esse tipo de controle, mas agora, no trabalho em casa, desculpa, eu gosto de falar trabalho em casa em vez de home office, né? No trabalho em casa, eles estão tendo esse controle. Tá? Isso é uma questão. A outra é mais uma queixa, mas, na verdade, tem uma pergunta embutida nisso, porque é diferenciação. Vocês até já abordaram sobre isso, mas eu vou ler aqui de novo para vocês poderem explorar mais. A colocação é a seguinte: há uma resistência muito grande dos professores em voltar por não ser seguro no momento. Mas quem vai fiscalizar se estão respeitando o isolamento social, uma vez que as praias estão lotadas, os shoppings, etc., etc. e tal. Tá? E tem essa colocação. Vocês já falaram sobre isso e tudo. Eu só vou botar uma pintadinha aqui, que é o seguinte: tem gente que está no isolamento que não pisou na rua. E vou citar até o meu filho, não pisou do lado de fora da porta, nem no corredor. E você, na medida que você traz para a sala de aula, você vai trazer quem ficou em isolamento e quem não ficou. Se a pessoa vai ser sintomática ou não, são outros 500, mas está levantada a bola para vocês. E só mais uma questão, mas aí é para o Léo específico, tá? Foi perguntado se a Secretaria do Trabalho ou a fiscalização não poderia, se é que já não existe, abrir um canal de comunicação online para que os empregados pudessem dar informações sobre as condições de trabalho, relatar as dificuldades, tirar dúvidas. Tá? Se tem, você pode informar e, de repente, buscar dentro da instituição uma maior divulgação desse. Se não tiver, de repente, trabalhar nesse sentido que haja esse meio de comunicação. Tá? Então, fica essa provocação para vocês dois. Tá? E aí, feito isso, a gente já vai para as considerações finais para a gente poder encerrar. Tá? Léo, deixa eu aproveitar e complementar o Fachada, porque ele falou que vai passar a bola para você aí aproveita também. A gente pode denunciar? Tem um canal de denúncia para fiscalização? Outra coisa também que sempre me perguntam, e essa denúncia, eu digo assim, ela é anônima ou ela tem face? Porque dentro da empresa a gente sabe que é um cri-cri, a gente vai saber quem denunciou, né? Mas agora, nesse momento em que a gente está vivendo, existe essa possibilidade da denúncia? Tá, então vamos lá. Existe sim um canal, na verdade nós temos
uma certa dificuldade de divulgação. Nós temos tentado fazer, mas como é regional, é fiscaldotrabalho.com, tá? É um site. Nesse site você vai ter um e-mail e vai ter um mecanismo que é o mais legal que eu acho, que é um chat. O chat funciona das 9 às 17 e vai ter um auditor fiscal do outro lado fazendo atendimento ao vivo. Quer dizer, ao vivo. Atendimento naquele momento. É ao vivo, né, que se fala, né? Na verdade, não vai estar presencial, mas vai ser um atendimento naquele momento. Então, é fiscaldotrabalho.com. Se você entrar lá, você pode entrar no chat, você pode tirar suas dúvidas e você pode, inclusive, fazer denúncias. Nós temos também um canal institucional nacional, que é através da Subsecretaria de Inspeção no Trabalho. Então, também, se quiser no Google, coloca lá SIT, SIT, .economia.gov.br ou bota Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, você vai ter um canal nacional que tem um telefone, tem um e-mail. Agora, sendo aqui do município do Rio, você pode se direcionar direto para essa página. Você pode ir lá fazer a denúncia será sim anônima. Tá? Então, não está sendo fornecido EPI, não está sendo cumprido o distanciamento. Essa denúncia será direcionada para o setor de inspeção do trabalho para que seja feita uma visita ao local de trabalho. Né? Existe o trabalhador, né, o que mais é o cri-cri, mas, na verdade, é completamente anônimo, então ninguém vai relatar. Bem da verdade, o próprio auditor que recebe a ordem de serviço, muitas vezes ele não sabe nem quem foi o trabalhador que originou aquela demanda. Né? Essa demanda ela só será pessoalizada se for necessário. Então, só vai ter o nome da pessoa que fez se for daquele trabalhador. Então, eu preciso ir lá e ver aquele trabalhador. Aí sim. Agora, se for algo que alcance todo o universo de trabalhadores da empresa, não há necessidade de pessoalizar a denúncia e o auditor vai lá e vai dizer que recebeu ordem de serviço para fazer aquilo. Não vai dizer sequer que foi uma denúncia. Agora, já adentrando a questão do artigo 62, eu confesso que há uma teoria e há a prática. Né? Teoricamente, se você está enquadrado no artigo 62, você está liberado porque você desenvolve, então, no caso era o inciso segundo, né? Você desenvolve o quê? Um cargo de gestão e é remunerado proporcionalmente mais por isso. Você estaria liberado desse controle de jornada. Então, por quê? Porque, na verdade, você seria seu próprio fiscal, vamos colocar assim, né? Seria você que fiscalizaria a sua jornada. Então, não faria sentido o seu empregador, né, ter uma fixação de jornada. Agora, isso quer dizer que ele pode trabalhar, então, indefinidamente, ele não tem jornada, ele não tem um número mínimo. Não, isso não se confunde, né? É uma confusão que a gente ouve, né? Ele está liberado, então ele pode trabalhar 60 horas. Não, isso não existe. O que ele está liberado é do controle de jornada, é porque ele vai fazer o seu próprio controle. A partir do momento que seu empregador ele passa a fazer esse controle, ele exige que aquele trabalhador faça mais do que as horas previstas em seu contrato de trabalho, né, para mim fica muito claro que aquele trabalhador está, sim, tendo um controle de jornada, de que ele está fazendo horas extras. Agora, aí o que eu falo, a teoria da prática. Na prática, aquele empregado terá que comprovar isso. E aí vocês, né, sabem responder muito melhor que eu, que aí é questão de prova, então, né, o ônus probatório será dele, como é que ele vai demonstrar isso na prática. Né? Agora, em relação a outra questão seria em relação à segurança e saúde, essa coisa, né, aquele que está em casa, né, e realmente está fazendo o afastamento, né, e aquele que não está na rua, e os dois irão, né, ter contato, isso eventualmente numa sala de aula. Os protocolos de segurança e saúde, na verdade, eles levam em conta essa situação, né? Então, a utilização de máscara, o afastamento, é justamente para que você minimize esse tipo de risco. Agora, é a melhor conduta? Não, eu volto lá na fala da Isabela, lá no início, né? Isso é muito mais de uma mudança de postura social, né? De nós entendermos que nós precisamos estar em casa, que nesse momento eu não preciso ir à praia, eu não preciso ir ao shopping,
né? Eu não preciso fazer determinadas coisas que eu posso fazer daqui a 2 meses, né? Talvez daqui a 1 mês. Quem sabe se nós tivéssemos feito o lockdown de maneira adequada há 3 meses atrás, nós não estaríamos vivendo uma situação diferente da que vivemos hoje, né? Então, é lógico, a gente não tem como prever se de fato, né, seria diferente ou não, mas eu gostei muito da colocação da Isabelle, né, é realmente o cobertor curto, né? São demandas infinitas, né, e recursos escassos, então a gente tem que fazer escolhas. E eu gosto de fazer uma alusão, e acho que nesse momento ela seria muito adequada, né, a cama de Procusto, né? Não sei se na mitologia grega, né? Procusto, ele chamava os visitantes a ir à sua casa e ele tinha uma cama e que se o visitante fosse maior que ela, ele apertava ele na cama para tentar acomodá-lo. E se ele fosse maior, ele esticava o visitante para que ele ficasse do tamanho da cama. Só que o grande detalhe era que, na verdade, ele tinha mais que uma cama, então a pessoa nunca se ajustava. Muitas vezes, nesse momento, parece que a gente está vivendo assim, né? Vem uma lei nova, a gente tenta se ajustar, no dia seguinte já não é mais aquela lei, a história do bota o casaco, tira o casaco, e aí a gente tem que tentar se adaptar àquela nova mudança e a gente nunca consegue estar de acordo, né? Então, muitas vezes, eu acho que a gente se sente bem dessa maneira, né? Vou devolver a palavra para a Isabelle para que ela possa fazer as observações quanto a esse tema. Eu super concordo, eu acho que é exatamente isso. Agora, em relação ao artigo 62, ali são 3 hipóteses, né? Ele fala do trabalhador externo, que não tem possibilidade de controlar o ponto, esse empregado de confiança, e tem o teletrabalho. O que eu entendo, assim, a MP 927, ela fala da gente vir para casa e classifica a gente como teletrabalhador. Eu acho que ali naquele momento da MP, quando ele decreta o estado de calamidade, ele vem e diz assim, olha, vocês agora vão trabalhar em casa, e isso ele denomina teletrabalho. O que eu brigo é porque eu acho que nós não somos teletrabalhadores. Eu acho que nossa capitulação não é como teletrabalhador. Eu acho que o teletrabalhador, aquilo que no início eu dizia, ele foi contratado para ficar em casa ou até de qualquer lugar, tanto é que eu tenho 2 espécies de teletrabalho, eu tenho home office, tenho anywhere office. Aqui eu não tenho nem essa opção, porque eu não tenho como ir para anywhere, para lugar nenhum, eu tenho que ficar mesmo em casa. Não foi um combinado, foi uma imposição de uma pandemia, de um decreto que diz que a calamidade é essa e acabou, né? Então eu não classifico como teletrabalho. Eu acho que essa, assim, para o advogado, é o nosso desafio. É demonstrar para esse empregador que esse trabalhador, ele foi para casa, ele mudou o ambiente de trabalho, mas ele não mudou a forma de trabalho, ele não é um teletrabalhador. Tanto é que eu, como professora, eu continuo dando aula, eles chamam de síncrona, né? Tem aula síncrona, assíncrona, mas na verdade é o ao vivo, não é? Eu estou lá ao vivo, 7 da manhã, e vou até às 10h30 da manhã, com intervalo de 10 minutos. E a minha aula, ela é gravada e é computada a minha jornada. Então, se eu tenho esse controle, eu não sou um teletrabalho. E aí, quando você fala assim, Léo, mas olha, a exclusão do artigo 62 não fique com uma jornada full time, 60 horas, isso não existe e tal, mas aí é o choque da realidade, né? Isso seria o ideal. Isso seria o princípio constitucional da gente proteger de fato a saúde, mas o que eles olham para o artigo 62 é assim, ó, se você não está dentro do capítulo da duração, eu vou arrancar o seu couro de manhã, de tarde, de noite, nas horas vagas e, ó, não tem reclamação. E que para o próprio empregado fica muito ruim, porque se ele não tem limite, se ele não tem hora extra, como é que fica a reclamação dele? Né? Quer dizer, até que ponto é o bom senso do eu posso trabalhar ao invés de 8, 12, no outro dia eu vou descansar mais, ele quis ali flexibilizar e não escravizar. Né? Eu sempre falo, será que o avanço tecnológico não gera esse retrocesso da gente ficar sem jornada? O sem jornada é um absurdo, porque esse full time ele é totalmente caótico, né? Isso é humanamente impossível. A gente precisa dormir, a gente precisa ter o lazer, o direito ao lazer. Então, assim,
eu brigo hoje, e aí vou falar muito da minha postura como advogada, como eu converso com os empregadores e como eu converso com os empregados, é não capitular esse nosso formato como um teletrabalho. E peguei o gancho, inclusive, da queda da medida provisória 927. Eu falei, ó, ela já acabou, já se foi, então esquece isso. Eu não sou teletrabalhadora, tá? Eu estou apenas num outro ambiente de trabalho, que é dentro da minha casa. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Ah, mas e como é que fica o controle? Aí eu não encaixo no trabalho externo que não tem controle de jornada, porque eu posso controlar. Eu posso controlar. É extremamente plausível e razoável que se controle. Então, eu não caio no 62, inciso 1º, nem 2º e nem 3º. Eu sou um empregado, seletista, urbano e tenho que ter uma limitação de jornada. Agora, é uma boa briga. É uma boa briga. Não é, Isabelle, você está coberta de razão? Não. É uma tese, é uma teoria. A gente tem briga para os dois lados. Tem gente que diz, não, isso aí é teletrabalho, não me venha, eu vou mandar a mensagem mesmo, me atenda. E somos humanos, a gente sabe que quando toca o celular é aquela coisa, dispara o coração, né? A gente para. Eu sempre digo na faculdade, quando me ligam do RH, às vezes é para eu fazer o exame médico periódico, né? Eu falo, mas precisa me ligar final de ano, que é época de demissão? Eu já disparo a demissão, eu falo, caramba, que... Então, tem a realidade e tem, a gente engole sapo, a gente está ali, tem a teoria. Então, na técnica, nós não somos teletrabalhadores, nós estamos em casa, é diferente. Certo. Então, estamos seguindo, já até ultrapassamos aí em 1 ou 2 minutos o nosso tempo, a nossa já prorrogação. Então, eu já faço um início, né, dessa nossa finalização, agradecendo imensamente a oportunidade ofertada pelo Sindicato dos Advogados do Rio, em ter tido esse momento único com vocês de ouvir tantas opiniões, tanto no lado técnico quanto no lado pessoal. Porque, na verdade, no dia de hoje, a gente não tem como analisar nenhum dos lados de forma isolada, né? Os operadores do direito passaram a trazer muito mais do que antes, né? Os costumes, a necessidade do momento a essa aplicação do direito, bem como o contrário, né? As pessoas que não são do âmbito do direito passaram a ter uma visão muito mais ampla e um olhar muito mais crítico para a nossa área do que antes desse estado de pandemia. Agradeço imensamente Isabelle e Leonardo. Fachada, foi um momento exemplar. Passo a palavra ao Fachada para ele poder fazer daí continuidade ao nosso encerramento. E eu passo primeiro, para depois eu encerrar, a Isabelle, depois o Leonardo, né? Para a gente ser cavaleiro, vamos começar pela Isabelle, aniversariante da semana, tá? Começar pela despedida da Isabelle, depois do Leonardo, e eu faço o fecho depois da Isabelle. O Daniele. Muito obrigada, Fachada, Dani, Léo. Mais uma vez, eu agradeço ao Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro por essa oportunidade. Eu acho que a gente tem que debater esse tema, a gente tem que trazer esses questionamentos para a nossa população em geral. O YouTube é um canal extremamente democrático, todos conseguem assistir, então a gente dá um acesso a essa informação muito boa e escutar várias opiniões, né? A gente tem que também ter um cuidado para observar a realidade de cada um. Acho que aqui não somos taxativos, a gente está trazendo exemplos, a gente está trazendo uma experiência que está todo mundo vivendo uma grande novidade. Eu continuo numa expectativa de que a gente consiga uma regulamentação melhor. Eu acho que assim, meu grande sonho é um código do trabalho, um código de processo do trabalho e um código das multas administrativas da parte do processo administrativo do trabalho, que a gente não pode ignorar, a gente não pode esquecer. A gente fala muito da relação empregado-empregador, mas esse meu olhar para a empresa e para a fiscalização protege o empregado, mas ela também vai olhar pela empresa. Então, a gente precisava ter isso regulamentado. Agradeço imensamente a todos que estiveram aqui ouvindo a gente, né, pacientemente nessa hora de almoço, alguns ali escrevendo no chat, estou na hora do almoço, aproveitando, né, e que depois assistam, dê aquela curtida no vídeo, né, Fachada? A Fachada colocou lá, bota o joinha, né, para gente, espalha esse link, que isso é super legal. A gente ter esse direito discutido de forma técnica é muito importante. Não é
é, é porque eu acho, não, 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 a gente está analisando com o nosso olhar da lei, com o nosso olhar prático, com uma maneira assim, além de como pai, como mãe, né, mas como as coisas efetivamente se concretizam no direito. Muito obrigada. Eu também quero, primeiro, parabenizar pelo evento, né? Essas iniciativas, sem dúvida, através desses canais hoje, são muito mais acessíveis às pessoas, né? Antes nós pensávamos em grandes eventos, né? As pessoas tinham que fazer inscrição. Hoje nós temos através do YouTube, e realmente, como a Isabelle falou, na hora do almoço eu posso ouvir um pouquinho, depois de tarde eu volto lá e continuo mais um pouquinho, e isso é muito legal, isso é muito importante, né? Para a gente levar para a sociedade essa informação, especialmente vocês, né? Do sindicato, né? Porque, volto a dizer, né? Eu sou grande entusiasta do direito sindical. Eu acho que o sindicato ainda tem um grande papel na nossa sociedade, um grande papel a desempenhar, e deve se apropriar desse momento, né, de mudança. É um momento extraordinário. Ele é extraordinário porque é ruim, mas ele também é extraordinário porque é bom, né? Também tem o lado bom disso. Então, se utilizar assim, desses mecanismos novos de comunicação para chegar mais próximo, né, da sua categoria, chegar mais próximo do trabalhador, né, desempenhar esse papel aí de representação coletiva. Então, parabéns e agradeço a oportunidade. Né? É muito legal participar desse bate-papo. Isabelle, Daniele, foi um prazer conhecê-la, Fachada também. Né? Sempre constrói muito e agrega para a gente, né? A gente acaba aprendendo muito mais do que trazendo nesses debates. Agradecer a quem assistiu aqui, quem dedicou um pouquinho do seu tempo, um pouquinho do horário de almoço, né, para estar aqui conosco, tá? E mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Bom, para encerrar, então, gostaria de agradecer de novo a presença da Isabelle Gravatar, nossa professora, nossa advogada, nossa aniversariante, ao Leonardo Belo, auditor fiscal, professor também, que os dois trouxeram bastante informações. Agradecer a Daniele, que faz parte desse projeto do sindicato, da gente poder dar oportunidade a novas pessoas e vendo como é que ela está cada dia melhor aí, tá? Daqui a pouco ela está se tornando uma Daniela Bernardes aí, né? Tá? Então, em nome do sindicato, do nosso presidente Álvaro Quintão, agradecer a presença de todos aqui, que nesse momento participando desse ao vivo aqui nessa live através do YouTube, tá? Que deem o joinha, o like aí para somatizar, se cadastre no canal, porque realmente foi uma novidade, como o Léo estava colocando, principalmente a nível do sindicato, a gente estava acostumado, a nível da Justiça do Trabalho, sempre fazer palestras lá na Lavradio, presencialmente, e agora a gente tem uma nova realidade. O sindicato vem fazendo várias programações diversas, inclusive com a Comissão das Mulheres e tudo, e na terça-feira que vem, dia 15, vai ter um grande evento também do sindicato, falando sobre a nova realidade e como é que vai ser depois, então, a partir das 5 horas da tarde. Quem quiser participar vai ser aqui também no YouTube de novo. Tá? Então, ocupar esses espaços que, como o Léo falou, e a gente tem visto isso na prática, tem muita gente que fala, eu não consigo ver porque já estou trabalhando, aí no sábado, no domingo eu assisto em casa. E a gente tem visto isso. Pelo Instagram a gente vê muito isso, que a gente tem 30, 40 pessoas presentes, quando a gente vai ver nas visualizações tem mais de 100, quer dizer, as pessoas realmente visitam ali e veem, ainda que não assistam em totalidade, mas assistem bastante. Tá? Então, esse é o recado, agradecendo de novo a todos os participantes, Léo, Isabelle, a todos que estiveram assistindo aqui, participando ou não do chat, tá? Mas quem puder depois dar uma participação, assista o vídeo, né? E a gente espera vocês numa próxima oportunidade, tá? Assine o canal, porque vai ser importante, tá? Sindicato dos Advogados agradece a todos. Boa tarde, até uma próxima. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Podem saindo, vou ser o último. Vou ser o último a desligar. Vai, Daniela, vou ser o último. Não estou conseguindo Vai desligar, vou ser o último a fechar. Uhum. Só um minutinho. Ainda não consegui sair. Vamos lá, vou conseguir. Fecha lá em cima no X.
Você não está no computador? Vai no X lá em cima que apaga tudo.